queridos irmãos e amigos, boa noite. Nós rogamos o amparo e a proteção dos benfeitores espirituais e queremos dizer que é uma alegria muito grande podermos compartilhar com vocês algumas reflexões sobre a lei de sociedade e sociabilidade. E essa alegria ela vem também de podermos estar em contato neste momento em que nos afastamos fisicamente, mas que os nossos corações permanecem unidos nas vibrações, nas reflexões sobre os temas, nos trabalhos e atividades que temos realizado online. E rogamos a Deus que o quanto antes possamos nos reunir, nos abraçar e com todos os aprendizados que esses momentos estão nos oferecendo. Então, quando nós nos propomos a refletir aqui sobre a lei de sociedade e a sociabilidade, vamos lembrar que a lei natural é a lei de Deus. E as leis que regulam os movimentos, as relações da matéria bruta são as leis físicas e aquelas que dizem respeito ao homem considerado em si mesmo e na sua relação com Deus são, então, as leis morais que nós vamos encontrar lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. E lembramos que a lei divina ela é eterna e imutável, enquanto as leis humanas se modificam e se aperfeiçoam acompanhando o progresso da humanidade. Então, nós mesmos podemos ver assim quantas alterações de leis nós acompanhamos no decorrer da nossa existência e essencialmente nesses últimos tempos. Então, por quê? Porque as circunstâncias estão se alternando com muita velocidade e as próprias necessidades da sociedade impõem, então, essas alterações. E aí as reflexões que o Livro dos Espíritos nos traz, então, por que é necessário ao homem viver em sociedade? E olha que nós estamos usando necessário. E o que nós aprendemos é o quê? Que Deus fez o homem perfectível, mas imperfeito. Então nós temos ninguém é perfeito aqui na Terra, o ser mais perfeito que nós tivemos aqui foi Jesus, mas todos nós somos perfectíveis. E fomos criados para conviver com os nossos semelhantes. A sociabilidade ela é instintiva e ela obedece então um imperativo que é da própria lei do progresso. Quando nós falamos em lei de sociedade, vamos lembrar que, embora didaticamente as leis morais tenham sido subdivididas em 10, mas todas elas se interpõem, se interagem. Porque quando nós falamos da nossa relação, do nosso relacionamento em sociedade, dessa necessidade, ela se impõe em razão da lei do progresso, que nós precisamos progredir e este progresso ele só se realiza, então, na convivência. E a falta dessa sociabilização, dessa vida em sociedade, ela prejudicaria, porque é por meio dos relacionamentos com os nossos semelhantes que cada um de nós, então, desenvolve as suas potencialidades. Nós estamos, nesse período, nos comunicando e interagindo online, através dos meios de comunicação, da internet, e cada um de nós, especialmente aqueles que já temos algumas décadas na certidão de nascimento, com certeza necessitamos da ajuda, da dedicação de muitos outros companheiros nossos para que esses eventos consigam se realizar, possam chegar até os nossos lares. Então, a reforma pessoal de uma pessoa, ela vai influenciar em muitas outras, inspirando, gerando a confiança, até assegurando de que é possível, e vai modificando o meio que se renova ou renova todos aqueles que conosco interagem. Às vezes nós gostaríamos que as pessoas fossem melhores, e talvez nós nem sejamos, mas como é que nós conseguimos
auxiliar para que essa pessoa se transforme num ser melhor. Nós conseguimos com o exemplo, que é a melhor forma de convencermos alguém. Então, esse exemplo, quando as pessoas nos veem, por exemplo, se a gente consegue superar uma dificuldade e isso nos torna mais felizes, esse exemplo vai motivar, vai incentivar pessoas que são da nossa convivência. E aí, o próprio capítulo da Lei de Sociedade, ele nos fala dos casos do isolamento, né? Que muitas pessoas optam pelo isolamento ou pelo voto de silêncio. Então, e não se trata aqui de julgar, mas de analisarmos esses efeitos conforme a doutrina espírita vem nos esclarecer. Então, o isolamento do homem, quando ele é com o objetivo de crescer espiritualmente, se ele é uma atitude correta ou não. Quando o homem se priva das relações, do relacionamento com os outros, para fugir do incômodo e das dificuldades que os relacionamentos impõem, então na verdade, um caso de egoísmo. Porque ele evita, se a convivência é uma necessidade para o progresso, então esse isolamento vai privar o homem das suas relações sociais que justamente lhe garantem o progresso. Então, para atingirmos a perfeição, nós estamos destinados a conviver, a sociabilizar, porque nós precisamos uns dos outros. Nós não progredimos isolados ou sozinhos. Então, não há como desenvolver mesmo as nossas faculdades intelectuais, e quanto mais as morais, sem o convívio social. Nessa permuta das afeições, porque nós necessitamos muito das afeições, dos conhecimentos e experiências. Quanta falta tem nos feito podermos abraçar as nossas pessoas queridas, podermos estar em contato, falar com elas de uma forma diferente do que a que nós estamos fazendo. E olha que nós estamos vivendo num período na face da Terra em que todas essas facilidades tecnológicas amenizam esse isolamento forçado. E aí nós podemos entender a necessidade que a convivência nos faz, impedindo o embrutecimento e a nossa estagnação. E também nós temos na sociedade um fim de promover o bem-estar e a felicidade de todos aqueles que compõem os grupos. E isso, porque seja isso alcançado, nós nos sentiremos muito mais felizes. Nós precisamos disso. Nós precisamos observar as regras de justiça, os procedimentos que são já contemplam valores morais, abstendo-nos de tudo aquilo que possa destruir. Então, olha a riqueza que nos traz essa convivência. Agora, também precisamos distinguir aqueles que buscam, por exemplo, um retiro, uma tranquilidade para a execução de certos trabalhos. Então, é diferente, não é apenas um egoísmo para não nos impormos a convivência, muitas vezes, com pessoas difíceis. Então, eles não se isolam da sociedade, mas eles trabalham para a sociedade, quando é necessário, em razão do trabalho que exige esse isolamento, então há ali até uma abnegação. E outros que, então, optam pela abstenção da convivência social ou de uma forma mais concreta na sociedade, com o fim de auxiliarem aqueles que vivem em situação de muita dificuldade, ou de pobreza, ou de carência extrema. Então, ali é um isolamento de abnegação. Olha como é importante para
vida em sociedade, para o nosso bem viver em sociedade, compreendemos todas as nuances. Então, a gente lembra que, claro, que todas essas pessoas, por exemplo, que se isolam e que acham que estão fazendo, seja através do voto do silêncio ou do isolamento, para o seu aperfeiçoamento, elas fazem isso com uma boa intenção, que não nos compete julgar. Mas, na verdade, enganam-se porque compreendem mal as verdadeiras ou as leis divinas. A gente lembra que quando Jesus falou em negar o mundo, do conceito evangélico, não significa abandoná-lo, mas criar condições novas, um mundo mais solidário, capaz de modificar as estruturas e os nossos comportamentos egoísticos. Então, negar o mundo é negar, assim, esse apego, esse aproveitar, apesar de todos os outros, sem nos preocuparmos com o nosso próximo. Então, a negação, no conceito evangélico, é muito diferente do que nós nos afastarmos e nos isolarmos para não vivermos as dificuldades que a vida e a convivência nos trazem. E nós pegamos uma frase do espírito Joana de Ângeles, na psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, lá no livro Leis Morais da Vida, e que ela diz assim, viver o Cristo é conviver com o próximo, aceitando-o tal qual é, com seus defeitos, imperfeições, sem a pretensão de corrigi-lo. O verdadeiro cristão inspira o seu semelhante com bondade para que ele mesmo desperte e mude a conduta. Nós falávamos antes que o exemplo é o melhor conselho, ou é a melhor inspiração que nós podemos fornecer àqueles que conosco convivam, ou àqueles que entendemos nós precisam modificar as suas atitudes. Então, a vida é essa grande realização de solidariedade humana, e é uma forma de caridade, porque nós não podemos impor, até porque nós mesmos temos essas experiências, e imagino que, tendo pessoalmente, muitos outros tenham. Quando alguém quer nos impor alguma coisa, o nosso ímpeto ele é de não aceitação. Às vezes nem avaliamos ou refletimos sobre a validade, ou se aquilo é bom ou não. Só o fato de ser uma imposição já nos desagrada. Então, quando nós exemplificamos, falando para que inspire o outro, é muito mais fácil que esse alguém que nós gostaríamos de influenciar, ou gostaríamos que acatasse uma ideia, às vezes a gente quer dar um conselho ou uma sugestão que nós lhes damos, nós mostrarmos pelo nosso exemplo e atuando, então, estabelecendo essa solidariedade do exemplo. Aliás, a solidariedade é uma das características primordiais da nossa vida em sociedade. E nós estamos percebendo, nesses momentos que vivemos de pandemia, como tem se destacado a solidariedade entre as pessoas, entre os mais diversos grupos, famílias, países. Então, nós percebemos, evidente que trazemos sempre para essa pandemia os efeitos da necessidade de aprendizado, porque Deus não oferece ao ser humano um castigo ou uma punição. Ele apenas nos oferece oportunidades de correção, de refazimento, de repensar. Nós participávamos hoje pela manhã de um evento ligado aos voluntários da paz, onde falava da empatia e a necessidade desse sentimento que gera a verdadeira fraternidade, porque quando nós compreendemos o outro, quando nós olhamos o outro com bondade, com compaixão, tentando primeiro aceitá-lo para depois compreendê-lo.
em vez de querermos transformá-lo. Então, parece que nós estamos tomando consciência do papel de cada um na sociedade. E a gente sabe, né, a doutrina espírita já nos deixou isso muito claro, que nós não poderemos ser felizes enquanto tivermos ao nosso lado um irmão em sofrimento. Então, a verdadeira felicidade, ela provém dessa verdadeira fraternidade e de que esses hábitos, que esses costumes se estabeleçam na face da terra. Nós tanto ouvimos das mais diversas até autoridades dizendo que o mundo não será o mesmo. Sabemos nós, né? Porque talvez essa pandemia seja o recurso mais precioso que a divindade utilizou nesse momento para obrigar-nos ou para, de certa forma, forçarmos a nossa transformação. E vamos lembrar que quando se fala em lei de sociedade, ela precisa iniciar na família. E a família é importantíssima nesse contexto da sociedade, porque ela representa o primeiro núcleo social, onde nós vamos aprender ou reaprender, porque estamos reencarnando, os valores que nós levaremos para a sociedade. A gente sempre lembra porque, na verdade, na família ou na constelação familiar, no grande grupo familiar, quando as famílias são menores, ou aqueles de nós que temos famílias grandes, com muitos irmãos, a gente vai percebendo a diversidade de caracteres com que nós convivemos numa família. E essa diversidade é que vai, na verdade, nos educar para a convivência no grupo maior da sociedade. Porque, inegavelmente, nós vamos encontrar na nossa vida social, seja no trabalho, seja na casa espírita, na nossa profissão, no nosso lazer, nos departamentos comerciais onde nós vamos nos abastecer, nós vamos encontrar os mais diversos caracteres. Vamos encontrar aquela pessoa extremamente simpática, sorridente, que nos acolhe pelo menos com um olhar de sorriso, e vamos encontrar aquela pessoa mais retraída, mais tímida, que às vezes baixa os olhos até porque não tem a segurança ainda, a sua autoconfiança de olhar nos olhos. Vamos encontrar aquela pessoa dócil, amorosa, que é como se nos abraçasse com o olhar, com a palavra suave, calorosa. E vamos encontrar aquela pessoa desorganizada, que deixa tudo bagunçado, aquela outra que é extremamente organizada, e assim esses caracteres que encontramos ali na nossa família, na verdade eles estão nos preparando para sermos mais amorosos, mais tolerantes com todos aqueles com quem nos enfrentaremos, conviveremos na sociedade. Então a gente lembra, é só nós observarmos que, por exemplo, os próprios animais e os próprios, todos os seres, eles se aglomeram em famílias. E no caso do ser humano, os filhos necessitam por muito mais tempo do cuidado dos pais, que é diferente dos animais. Por quê? Porque nós precisamos consolidar ali valores através da educação e dos valores que nós necessitamos para o nosso progresso como espíritos imortais. Então, quando lá na questão 774 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona se os laços sociais são necessários ao progresso, e as famílias mais apertados tornam esses primeiros laços. Ou seja, na verdade, se a família é importante, claro que sim, porque é a família que então aperta esses laços para que a nossa vida em sociedade seja mais produtiva. Nós lembramos agora, falando da campanha da nossa Federação Espírita Brasileira, em que todos nós nos engajamos, que era: família, aperte mais esse laço, para
nos convidar a trabalharmos para que as nossas famílias sejam realmente entidades, pequenos núcleos sociais, com muito mais fraternidade, com um valor já desenvolvido desse pertencimento, onde nós nos sentimos acolhidos, pertencentes, mas que também fazemos a nossa parte para que esse núcleo, para que essa sociedade seja, então, realmente um núcleo fortalecido no amor, nos valores éticos e morais que nós aprendemos como necessários para bem convivermos na nossa sociedade. Porque também estamos preparando aqueles que dirigirão as nossas sociedades, que elaborarão as nossas leis. Então, desde lá, nós temos que pensar que educação, que pessoa eu gostaria que o meu filho, que a minha filha se tornasse, se ela tiver que elaborar as leis do futuro. Então, quando a gente olha para o futuro, nós planejamos, o nosso planejamento de hoje, ele sempre tem uma vista no futuro, porque ele é um projeto que se desenvolve e amadurece. O nosso querido Sérgio Lopes, no livro Leis Morais e Saúde Mental, ele enfatiza muito, em vários capítulos, sempre o viver não é suficiente, conviver sim. Conviver significa relacionar-se. E o que é que nós fazemos se não relacionar-nos nessa vida em sociedade? Mesmo quando nós estamos isolados na nossa casa, quantas situações nós somos obrigadas a enfrentar que talvez não desejássemos ou não gostaríamos, ou nos desagradam e precisamos abrir mão, às vezes, de caprichos, de manias nossas, para que essa convivência, esse momento em que ali estamos, seja mais agradável. E sabemos que muitos não conseguem. Nós sabemos que a violência na família, os índices aumentaram muito nesse período. Por quê? Por aquelas pessoas que talvez até por não terem recursos íntimos ainda, não conseguem abrir mão, às vezes, dos seus próprios instintos, das suas manias, das suas autoridades, do seu egoísmo e, portanto, não conseguem, então, conviver fraternalmente, porque nesses momentos nós somos obrigados a enfrentar o nosso íntimo e também as nossas dificuldades interiores e morais. E a gente lembra, né, que grande parte dos desajustes emocionais, eles se devem à ausência dos contatos afetivos. Então, nós precisamos estabelecer esses contatos, tanto no lar como nos ambientes sociais onde nós interagimos durante a nossa existência. Nós relemos há pouco tempo agora o livro Planejando o Futuro, do nosso querido Durgante, Carlos Durgante, e ele traz ali uma série de análises, aliás, é recomendado, acho que é um livro que veio inclusive no Clube do Livro. Ele faz uma série de análises da importância de resolvermos, tanto na família como nos nossos núcleos, aquelas dificuldades que nós ainda enfrentamos, para que nós tenhamos uma vida, especialmente um futuro, mais saudável, que não tenhamos aquelas enfermidades que são decorrentes das mágoas que nós carregamos, das situações não solucionadas e da impossibilidade, e às vezes até da falta de coragem de enfrentarmos alguma questão que possa estar nos atormentando ou se instalando no nosso coração, que nós não conseguimos superar. E para encerrarmos, nós gostaríamos de trazer também uma reflexão do espírito Joana de Ângeles, do livro Leis Morais da Vida, que eu acho que resume tudo aquilo que nós gostaríamos de praticar já e que é importante no entendimento da nossa vida social. Então ela diz que nós enfrentamos muitas dificuldades às vezes, mas ela nos diz: se lhes
a lâmpada acesa a clarificar-lhes a marcha. Ou seja, que sejamos nós a luz. Nada esperes dos outros. Sê tu quem ajuda, desculpa, compreende. Se eles te enganam ou traem, te censuram ou te exigem o que não te dão, ama-os mais, sofre-os mais, porquanto são mais carentes de socorro e amor do que supões. Se conseguires conviver pacificamente com os amigos difíceis e fazê-los companheiros, terás logrado êxito, porquanto Jesus em teu coração estará sempre refletido no trato, no intercâmbio social, com os que te buscam e com os quais ascendes na direção de Deus. Olha que coisa linda. Então, sejamos nós, aquele que mais compreende é aquele que precisa dar mais. E quando nós conquistamos alguém que nos era antipático ou a quem nós gerávamos uma certa antipatia, que pode até ser de outras convivências, né, no passado, mas que agora temos essa oportunidade, sob a luz da doutrina espírita, de olhar para esse irmão de uma forma diferente. Então, que Jesus esteja sempre no nosso coração, para que nós possamos ver em cada irmão que conosco convivem a sua presença luminosa e amorosa. Que Ele nos ampare a todos. Muita paz.